Salve, irmãos, com a paz do Senhor. É, Agradeço a Deus por mais um dia e aprovei ele a fazer mais uma aula online. Nosso pastor de Jailton nos determinou que pudesse fazer essa aula online, né? A primeira foi presencial e transmitida também, e essa segunda ele pediu para que continuasse a fazer online. E como eu estou aqui para obedecer, né? Prove a Deus a novamente dar a aula online. Temos outros professores, sim, também na escola dominical, cada um na sua frente de trabalho, na sua frente de defesa da fé, mas todos eles estão conosco. Então, como a gente vai até falar hoje, Deus dá a cada um dom, e como eu tenho um pouco mais de facilidade com a parte de publicação online, já trabalho com isso também na minha formação, prove continuar dando essa aula. Mas sou o menor da casa. Tem muitos professores muito melhores do que eu, mas muito, muito melhores, formados em teologia, com diplomas em escolas conceituadas como Mackenzie, e a cada momento cada um deles aparece. Por isso que você que tem nos acompanhado essas aulas online, quando voltar, e um dia vai voltar, se Deus permitir, porque está na vontade dele, as aulas presenciais, vá na escola dominical e você vai ter a oportunidade de conhecer os demais professores. São pessoas excelentes, excelentes. E uma das coisas que a gente, assim, em outros lugares as pessoas brigam para dar aula. Na minha igreja é um pouco complicado. A gente briga para poder ouvir o próximo, porque o outro é tão melhor que a gente quer sentar e ouvir. E é uma coisa até interessante. A gente briga para não dar aula, porque a gente quer ouvir. E isso é bom, é sadio, mostra que todos nós estamos em consonância com Cristo e seguindo a sua palavra, que sempre considerando um maior do que o outro. Bom, seguindo o tema da nossa lição, na lição 2, a lição da Escola Bíblica Dominical, a revista hoje fala sobre o despertamento espiritual, um milagre, dia 12 de julho. Então a revista é o Princípios Divinos em Tempo de Crise, a reconstrução de Jerusalém, o avivamento espiritual como exemplos para nossos dias. Lição 2, temos 13 lições. O objetivo geral é reconhecer a origem de um departamento espiritual e suas finalidades. Para que servem os dons e qual a finalidade do departamento espiritual? Explicar aos alunos os objetivos dos despertamentos espirituais, enumerar as finalidades do despertamento e ilustrar que Deus cumpre a sua promessa. Tivemos no domingo passado uma aula introdutória sobre isso. Se você quiser depois revise essa aula, ela está publicada online, também está publicada na nossa página do YouTube. YouTube. Lá tem todas as aulas publicadas. Vamos ler leitura em classe, mas esqueci uma coisa importante. Primeiro, vamos fazer uma oração. Senhor, eu te agradeço por mais uma vez estar na sua presença. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito conosco. Abençoa essa aula de hoje. Senhor, tudo está no seu controle. Senhor, para que o Senhor cresça e eu diminua, para que a tua mensagem seja falada através desse canal e possa ser como uma espada cortante naqueles que ouvem, Senhor, para que possam aprender, crescer espiritualmente, entender os seus dons e ministrar a sua palavra ao próximo, para que esse ensino, Senhor, continue formando mais pessoas para o seu evangelismo. Pai, te agradecemos por tudo, se conosco na data de hoje, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. A leitura bíblica em classe está em Esdras 1, do 1 ao 7. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o Ciro, o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus, com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá. Edifica a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em algum lugares e que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata,
e com ouro, e com fazenda, e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa do Senhor, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todo aquele cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos que habitavam nos arredores lhe confortaram as mãos com vasos de prata, com ouro, com fazenda e com gados, e com coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os vasos da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa dos seus deuses. A palavra de Neemias, aí, Neemias capítulo 1, do 1 ao 4, as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos seus meus irmãos, ele e alguns de Judá, e lhe perguntei-lhes, pelos judeus, que escaparam e que restaram no cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: o restante que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas no fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei. Por alguns dias estive jejuando e orando perante Deus do céu. Então, aqui nesses três textos, demonstra que o povo de Israel estava retornando do cativeiro de 70 anos da Babilônia, através da determinação de Ciro, que nós estudamos no domingo passado, que foi despertado por Deus para que libertasse o povo de Israel. Nós vamos entender um pouco disso hoje, que Deus despertou algumas pessoas para que fosse reconstruída a cidade, fosse reconstruído o templo, fosse reconstruído os seus muros. Aí temos o papel de Neemias, temos o papel de Esdras. Texto áureo. Isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que nós, do que quando aceitamos a fé. Romanos 13, 11. Então, essa lição é muito para os nossos dias atuais, que Paulo fala o seguinte em Romanos: a nossa salvação está cada vez mais perto. O que quer dizer isso? Jesus está voltando. Verdades práticas. O despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Então, vamos falar sobre isso. O verdadeiro despertamento não é algo que vai vir, é algo que está sendo construído para aqueles que já estão firmados na palavra. Nós explicamos isso. Se você ficar esperando, vai vir um avivamento, vai vir um grande avivamento, vai vir um grande. Não. Para quem já é cristão, para aquele que é fundamentado em cima da palavra, firmado na palavra, o avivamento já veio. Veio no momento que ele aceitou a Cristo e começou a seguir a submissão da vontade de Deus. Então a verdade prática fala assim: você quer ter um avivamento? Seja submisso à vontade de Deus. Todo aquele que é submisso à vontade de Deus está vivendo o avivamento. Não existe nenhum avivamento maior do que Jesus Cristo. Ele foi o maior avivamento que aconteceu. Então, você estando fundamentado nele, você está avivado. O ponto central da lição é que a submissão à vontade de Deus gera o despertamento espiritual. Você só consegue compreender e se aprofundar espiritualmente quando você está na vontade de Deus. Quando você segue a vontade de Deus conforme Ele pregou, conforme a sua palavra diz, conforme Ele fala através dos seus profetas. E vamos falar muito através disso. Então, somente através da submissão à vontade de Deus é gerado o despertamento espiritual. Então, primeiro ponto, a primeira lição: cai fora das heresias. Esquece essas baboseiras que são pregadas. Não há despertamento espiritual sem a vontade de Deus. E a maior vontade de Deus é que você siga a sua palavra. Você viva conforme a palavra. Você gere frutos do Espírito. Isso foi falado nas últimas 13 lições que está lá no YouTube. Você pode puxar lá no canal da nossa igreja sobre os frutos do Espírito. A pessoa que vive realmente fundamentada na palavra. Então, os tópicos dessa lição é: despertamento espiritual emana do próprio Deus,
as finalidades do despertamento, por que que serve. Deus cumpre as suas promessas. O despertamento torna homens obedientes à palavra. Jesus fala que o vento assopra onde quer, e a sua voz, e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que ele quer dizer isso? Você está totalmente à mercê do Espírito Santo. Quando uma pessoa está fundamentada no Espírito Santo, o Espírito Santo controla a vida dele. E ele não sabe o que ele pode esperar disso. Ele pode ser usado em diversas formas, em diversos lugares. Até usei uma brincadeira nessa imagem, que assim, quando bate uma ventania, é só você largar porque você vai voar longe. Mas quem vai te levar? É o Espírito Santo. Então, Jesus, quando fala essa parábola, ele diz sobre a atuação do Espírito Santo que você não sabe de onde veio, você não sabe para onde vai, você não tem controle nenhum sobre o Espírito Santo. Então, segunda lição, cai fora das heresias onde a pessoa acha que tem controle do Espírito Santo. Ah, você vai ser batizado agora, você vai fazer isso, você vai fazer isso agora. Não, esquece, nenhum homem tem controle sobre o Espírito Santo. Ele faz o que ele quiser, da forma que ele quiser, segundo a vontade dele, segundo a autoridade dele. Então, na verdade, podemos ver que o resultado do despertamento é sentir a operação das verdades do século futuro, como fala em Hebreus 6:5. Nós estamos esperando em Cristo que ele volte. É um evento futuro. E nada sabemos sobre isso. Nós não sabemos que dia, não sabemos quando, não sabemos se é segunda, se é terça, se é de manhã, se é à noite. Não sabemos se vai ser esse ano, se vai ser daqui 100 anos, daqui 1000 anos. Ah, mas 1000 anos? É, o apóstolo Paulo, quase 1000 anos atrás, estava esperando. Nós também estamos esperando. Mais de dois, né? Quase 2000 anos. 1900 e alguma coisa. Então, nós não sabemos. Mas mesmo assim nós esperamos. Pode ser vir hoje, ou pode vir daqui o tempo que ele quiser. Porque ele está no controle. Ele volta quando ele quiser, quando ele achar que deve voltar. Mas uma coisa é fato: ele vai voltar. Porque ele falou que vinha, ele veio. Ele falou que ia morrer numa cruz, ele morreu. Ele falou que ia ressuscitar da cruz, ele ressuscitou. Então ele falou que vai voltar. Ele vai voltar. De três coisas que ele falou, as três concluíram. Então a quarta também vai. Bom, a introdução para fazer uma recapitulação. Por que que o povo de Israel estava em cativeiro na Babilônia? Quais foram as causas que levou o povo de Judá a cativeiro na Babilônia? Tem diversas. Diversas. Recomendo uma hora você pegar esse vídeo, você pausar nessa tela, vou até deixar um tempinho aqui, para que você veja cada uma dessas referências e tente fazer uma comparação com hoje. Eu perderia só uma aula só nesse slide. Não é o foco da lição de hoje, mas eu vou só dar uma passada rápida. O povo de Israel cometeu crimes hediondos na presença de Deus, principalmente idolatria. Teve idolatria, Azera, Baal e Mamon, os três que mais atrapalharam a vida do povo de Israel. Teve exploração de pessoas, não pagava salário. Teve desprezo pelos órfãos e viúvas, no qual no Novo Testamento Paulo reforça bastante isso. Pode ver que todos esses lá em Coríntios, lá em Romanos, Paulo bate muito em cima disso. Mentiram, eram mentirosos. Assassinato de gente inocente. Crianças eram sacrificadas a Mamon. Mamon, uma estátua de bronze que colocava fogo embaixo e colocava a criança em cima. E, nisso, faziam sacrifício de crianças a falsos deuses. E todos os profetas que se levantaram, eles mataram. Então isso chegou na presença de Deus e Deus colocou um castigo. Vocês vão ser submetidos a um povo estrangeiro. Vocês vão entrar em cativeiro. E foi o que aconteceu. Aqui é um resumo feito por um irmão chamado Tom Elliott e traduzido para o português por Cristiano Araújo. Aqui é um resumo de novo todo o Antigo Testamento. É uma cronologia do Antigo Testamento. Também daria uma aula só disso, mas não é o foco de hoje. Eu vou pegar uma parte disso. Eu vou pegar essa parte e vou aumentar. Então é o seguinte: a partir do momento que Salomão morreu, o filho dele, por ser, vou usar a palavra bem atual, burro, ele perdeu o reino e o reino foi dividido em duas partes.
porque em vez de ele ser benevolente, ele quis pegar o povo pela força, e o reino foi dividido. 10 tribos foram para o norte, chamou-se Israel, e 2 tribos ficou no sul, chamou-se Judá. A parte do norte, isso aconteceu mais em 1 Reis 12, as 10 tribos tiveram vários reis, que está aqui em cima, que o 10:1 não está aparecendo. Eles também sofreram castigo, eles foram capturados em 722 pelos assírios. Os assírios capturaram. E a parte de baixo, Judá, teve também 19 reis. Os que estão em verde são os que foram bonzinhos. Os que estão em vermelho são os péssimos reis. Então, teve vários aqui, né? Teve vários. Cada um desses é uma aula de tanta burrice, é burrice mesmo. Porque não seguiram o que a Bíblia falava e tiveram péssimos reinados. Os que seguiram a vontade de Deus tiveram excelentes reinados. Então, de 1130 a 1606, o povo de Israel aprontou muito, muito. Isso é um resumo muito simples, muito rápido. Aprontou muito, todos aqueles pecados falaram. E Deus deu a sentença. Diversos profetas falaram. Elias, Eliseu, Jonas, Oséias, Amon, Obadias, Isaías, Naum, Jeremias. Jeremias foi um dos últimos, com mais contemporâneo, próximo da queda para a Babilônia. E em 1606, a Babilônia veio. Teve a primeira deportação, onde foi a turma do Daniel. Daniel e seus amigos. Aqui. E ficaram de 606 a 539, até a queda da Babilônia pelo rei Ciro, Medo-Persa, presos e cativos, 70 anos. 506, 539. 536, na verdade. Então, 536 aqui. Em 39, o Império caiu. Então, durante esses 70 anos, Jerusalém foi destruída. Os babilônios derrubaram Jerusalém. Após a vinda do rei Ciro, eles voltaram e seguiram até Cristo. Né? Se você pegar aqui, ó, seguiram até Cristo. Tem o restante dos demais tempo histórico, que não é o foco de hoje. Eu vou ficar só nesses 70 anos do exílio. Tá? É um quadro bem interessante. Tem na internet. É que aqui tá pequenininho, por isso que eu dei um zoom. Então, quais foram os profetas do exílio? Durante o cativeiro babilônico, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Obadias. Em Jerusalém, Jeremias, entre 627 a 585 a.C., Daniel, no palácio da Babilônia, de 606 que ele chegou, conforme a lição passada, acredita-se entre 12 e 15 anos ele tinha, até 534 a.C. Ezequiel estava na Babilônia, só que na parte do campo, na parte da periferia, entre 592 a 572. E Obadias estava em Edom, 586 a 583. Todos eles escreveram, todos eles têm seus livros, você pode ler. Recomendo ler, bem legal. Após o cativeiro babilônico, teve outros profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, os últimos livros da Bíblia. 520 a.C., 520 a 518 e 433 a 425. Para quem não sabe, a Cristo é o marco zero. A partir de Cristo conta-se positivo, a partir de Cristo, antes de Cristo conta-se negativo. Então, não sei se aprenderam isso, mas em todo caso eu falo, tudo que é antes de Cristo, ele é decrescente. Então ele começa 800 aqui e acaba 400 aqui. Isso não é só bíblico, isso é histórico. Cristo é marco zero da nossa história. Então, a partir de Cristo conta-se mais um, e antes de Cristo o número vai diminuindo. Tá? Então, por isso que aqui começou em 606 e aqui acabou 539. Curiosidade de história. História secular. Então, esse quadro aqui, feito pelo pastor Moisés Sampaio, da Igreja Batista, BBC, resume bem todos os profetas da época. Só para vocês terem um contexto de mapa, nós mostramos na aula passada onde era a Babilônia, no Iraque. É um pedaço grande entre Iraque, Turquia, um pedaço bem grande. E o povo saiu de Canaã e foram levados a 1.200 quilômetros para Ezequiel.
desculpa, 1.200 quilômetros para Babilônia, onde estava Ezequiel e Daniel. E Jeremias ficou aqui na terra. Aí tem uma parte até que ele desce para o Egito. Né? Então, a história do povo de Judá foi estendida em duas localidades geograficamente separadas, lá em Babilônia e lá em Canaã. Foi na Babilônia que Daniel profetizou sobre a queda da Babilônia e a ascensão do Império Persa. Foi um sonho do rei Nabucodonosor, onde Daniel interpretou, está em Daniel 2, e lá ele fala sobre uma estátua e uma cabeça de ouro, um dos reinos mais sólidos. E ele ficou de 607 a 539, a cabeça de ouro, que representava a Babilônia. Nós temos a libertação do povo, que é o Império Persa, Medo-Persa, que é de 539 a 331, que é o peito e braço da estátua de bronze. Aí, na sequência, vem o Alexandre o Grande, né? Um pouco mais de história. Vem Alexandre o Grande, dominou toda a Ásia, 331, fez Alexandria, a capital da Alexandria, um grego, ele reinou de 331 a 168, morreu, não teve herdeiros, ficou 4 generais, dividiram o reino dele. Aí depois levantou-se os filhos de Rômulo e Remo, que é os filhos da Rua, não, da Loba, que é Roma, né? Foi fundado Roma entre 168 a enviado do Império Romano. O Império Romano já dominava o ferro, a tecnologia mais avançada, dominava o poderio militar. Roma teve táticas estratégicas que são usadas até hoje. Né? Puxou da Grécia conhecimentos entre direito civil, direito penal, coisas que usamos até hoje. E, que é uma parte de ferro, dominou até o tempo de Jesus, até mais de 70 anos, até 476 depois de Cristo. Dominou quase 500 anos, né? 600 anos mais ou menos, Roma. Teve vários imperadores romanos. Aí, ao pé da estátua é feno e barro. Existem diversas especulações sobre isso. Uns falam que é a ONU, outros falam que é o governo mundial, outros falam. Na prática, não sabemos. Essa é a resposta certa. Vai ter um reino que são o reino mais fraco, são 10 reinos, referente aos pés e também equiparado a uma outra parte da Daniel, que são os animais. Não é o foco da lição de hoje. Mas sabemos que, independente de quais sejam esses reinos, a visão também fala que vem uma pedra. E a pedra derruba a estátua, que significa Cristo, o reino de Cristo. Ele derruba tudo isso. Então, a parte dos pés é um segredo ainda. Então, você pode ver em vários, mas tem gente que quer ver o anticristo de qualquer forma e fica criando ou tentando descobrir. O cristão ele não precisa se focar nisso. O cristão tem que se focar em ir para o céu. Quem ficar se preocupa com o anticristo. Aí vai descobrir o anticristo, porque está tudo escrito no Apocalipse. O anticristo não vai atuar enquanto a igreja estiver aqui, porque a igreja está com o Espírito Santo. A partir do momento que o Espírito Santo arrebatar a sua igreja, como diz em Tessalonicenses, como diz, o pastor pregou sobre isso domingo, o pastor Direto pregou sobre isso também, recomendo assistir. Quando a igreja for arrebatada, aí o Espírito Santo vai para a boda dos cordeiros, bodas do cordeiro, né? Então o Espírito Santo será retirado como consolador do mundo. E as pessoas que ficarem vão salvar-se pelo seu próprio sangue, como diz em Apocalipse. Então, muita gente, e eu vejo diversos crentes quebrando a cabeça com isso, acreditando em diversas heresias, contando. Parece numerologia. Fica contando, tentando achar 70 semanas, tentando achar significado. Irmãos, tem coisa que é oculto. E só vai ser revelado em algum momento. Um deles é o arrebatamento. Não sabemos quando. A partir do momento que isso acontecer, essa parte de baixo vai ser revelada. Quem são os 10 reinos e qual é o reino do anticristo. O que sabemos até o momento é até a perna de ferro. Abaixo disso, não sabemos. Mas o que sabemos é que vai vir uma pedra, que é o reino de Cristo, e vai destruir tudo isso. Que é a volta de Cristo para o seu reino milenar. Está em Apocalipse. Então, tendo essa introdução, o despertamento ele é um mistério. Porque Deus, ele despertou Ciro.
o espírito de Sírio, para que ele pudesse ajudar o seu povo. Então mostra que Deus interfere diretamente na história, segundo a sua vontade. Ele está no controle de tudo. Mesmo essa pandemia que estamos passando mundialmente, Deus está no controle de tudo. Se alguém tentou fazer, estou especulando, estou chutando. Se alguém tentou fazer uma arma química para destruir o mundo, Deus não permitiu. Já saiu cura. Não necessariamente uma cura, mas já tem gente sendo curada. Já está diminuindo. E logo logo a gente vai estar junto nos nossos cultos em paz. Isso está passando. Muitas pessoas sendo recuperadas, pessoas próximas. Houve falecimento? Sim, houve também. Deus recolheu alguns. Mas tudo está no controle de Deus. Para o cristão é o seguinte: viver ou morrer, vivemos para Cristo. Se vivemos para Cristo, morremos também juntamente com Ele e seremos ressuscitados diretamente com Ele. Então, viver e morrer para o cristão não faz diferença. Como Paulo fala, viver é para Cristo, meu morrer é lucro, porque eu vou encontrá-lo. Então, Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Eu sei que é difícil. Eu tenho duas filhas pequenas e está vindo uma terceira. E a gente fica como pai preocupado. Nosso lado humano fala mais alto. Às vezes nossos medos querem falar mais alto que nosso Deus. Não permita que o seu medo fale mais alto que seu Deus. Deus está no controle de tudo. Então Deus usa instrumentos como Daniel em suas orações, que intercedia pelo povo, para mostrar os mistérios da sua vontade. Então mostrou para Deus, para Daniel, através da palavra, que seriam 70 anos, que o povo estava sofrendo um castigo e que depois de 70 anos teria uma libertação. Da mesma forma, Deus fala em sua palavra que Jesus veio, passaremos um período sem ele, com o Consolador, onde o Evangelho vai a todo mundo, até os confins da terra, e abre um parênteses, em relação a Jerusalém, nós, Brasil, São Paulo, somos o confim da terra, tá? Nós estamos do outro lado. Então o evangelho já chegou até a gente. Então essa passagem já foi cumprida. Fecha parênteses. Então, o despertamento, o autor fala que todo despertamento provém do próprio Deus. Isaías 26:12. Isaías 26:12. Senhor, tu nos dará paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. 1 Coríntios 12:6. Só repetindo Isaías: Senhor, tu nos dará paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. É Ele que faz, é Ele que controla. 1 Coríntios 12:6. 1 Coríntios 12:6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Existe a multiforma. De todas as formas, Deus está conosco. E Ele que tem diversas formas de atuar, mas Ele é o mesmo Deus. A vontade de Deus tem um conceito, a vontade. O contato de Deus, o conceito de vontade, quando aplicado a Deus na teologia bíblica, nem sempre tem o mesmo significado ou a mesma conotação. A vontade de Deus tem diversos significados. Ele pode denotar toda a sua natureza moral, incluindo seus atributos, a faculdade e a autodeterminação. Salmos 115:3. Salmos 115:3. Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Ele fez, conforme a vontade dele. Daniel 4:35. Daniel 4:35.
E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera no exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão, ele diga: Que fazes? Um plano, a vontade de Deus também é um plano pré-determinado, como no caso de um decreto. Efésios 1, capítulo 1, 9. Efésios 1, 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Apocalipse 4, 11. Apocalipse 4, 11. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Então, a vontade de Deus, ele predeterminou e ele criou todas as coisas. Ele também, a vontade dele significa cumprir os seus planos e propósitos. Provérbios 21, 1. Provérbios 21, 1. Como um ribeiro de águas, assim é o coração do rei, na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus controla até mesmo os reis, e o inclina, e o faz conforme a vontade dele. Toda a autoridade constituída foi segundo a vontade de Deus. Romanos 9 e 19. Romanos 9 e 19. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem tem resistido à sua vontade? Quem é que consegue segurar a vontade de Deus segundo ele determina? Ele controla tudo. Ele controla os governantes, ele controla as eras, ele controla os eventos históricos, como vemos em outras aulas. Tudo está segundo a sua vontade. Segunda Crônicas 26. Segunda Crônica 26. E disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não é Deus do céu? Não és tu que dominas sobre todos os reinos e nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. A regra da vida imposta sobre as criaturas racionais é a vontade objetiva de Deus. Deus criou uma regra para cada um de nós, segundo a sua vontade, conforme devemos seguir. A Bíblia nos ensina todos os nossos passos. Por isso que sempre que a gente dá aula, a gente fala para os nossos alunos assim: leia a Bíblia. Você quer entender a vontade de Deus? Leia a Bíblia. Você quer entender como Ele quer que você viva? Leia a Bíblia. Não existe outra forma. Lá consta tudo, tudo, segundo a vontade de Deus. Ele te explica como você quer andar, ele te explica o que você deve fazer, como ser uma boa pessoa, como ser um bom pai, como ser um bom esposo, uma esposa, como ser uma boa família, um bom servo. Te explica como ser um bom líder, te explica como você ser uma pessoa honesta, te explica tudo. Todas as regras da sua vida está escrito na Bíblia. É só ler e seguir e pôr em prática. Tiago fala que a fé sem obra é morta. Se ler a Bíblia e não colocar em prática, é morta. Então, tudo está escrito. Mateus 7:21. Mateus 7:21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Jesus explica que assim, não adianta você ficar seguindo Cristo, não adianta você ir na igreja, não adianta você levar o crucifixo no peito ou tatuar João 3,16 no braço, como já vi em alguns lugares, ou uma cruz, ou uma imagem de Cristo, ter um Salmo 23 aberto na tua, pegando poeira no teu quarto, na tua casa. Se você não viver a palavra, fazer na vontade de Deus, conforme diz a palavra, é tudo em vão.
Que nem meu avô sempre me ensinou, meu avô Nestor, pai da minha mãe, falou o seguinte: o diabo também é crente. Ele crê, ele conhece, ele estremece, mas ele não obedece. Eu fui ensinado pelo meu avô isso. Minha mãe me relembrou isso recentemente. Crente qualquer um é. Até o diabo é crente. Ele crê em Deus, ele conhece Deus, ele estremece Deus, ele conhece a palavra de ponta a ponta, mas ele não obedece. Então, não seja crente, seja cristão. Siga Cristo. Seja um pequeno Cristo. Ah, é muito pesado. Sim, é para ser pesado. O céu é tomado à força. Não é fácil. Não é fácil. O céu é tomado à força. João 4,34. João 4,34. A vontade de Deus, disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus veio e nos ensinou que ele fez a vontade de Deus. E mesmo quando ele falou, passa este cálice, que foi em 7,16, Jesus fala o seguinte aqui em 1 João 7, 16 17. Jesus respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou, que é Deus. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus. Você só conhece quem é realmente um verdadeiro cristão se ele segue a doutrina de Deus, conforme está escrita na palavra de Deus, conforme demonstradas pelos frutos do Espírito, que está escrito na palavra. Ou se a pessoa fala por si mesmo. E Jesus fala assim: você quer saber se a minha obra é de Deus ou é minha? Eu sigo a vontade dele, a doutrina dele, a ordenança dele. E você sabe que eu sou dele porque eu estou fazendo isso. Jesus dando-nos exemplo. Romanos 12, 2. Vontade de Deus. Romanos 12, 2. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer conhecer a vontade de Deus? Transforma sua mente. Para de ser manada, gado. Para de ser gado. Leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Compreenda, questiona, peça sabedoria a Deus e vá na escola dominical, vá nos cultos de ensinos, vá no culto público e principalmente põe em prática nos dias que não tem culto, nos dias que ninguém está vendo. O verdadeiro cristão segue a palavra quando ninguém vê. Fazer na frente dos outros é fácil. O verdadeiro cristão, ele faz o cumprimento da sua palavra, a palavra de Deus, no momento que ninguém está olhando para ele. Porque só tem um que está olhando e ele sabe disso. Então, a vontade divina é a causa final de todas as coisas. Ela é absoluta e imutável. Uma vez que Deus falou, vai acontecer, ponto. Como eu falei, Jesus disse: vai vir, ele vai vir. Pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser daqui 1000 anos. Não sabemos. Não nos interessa saber. A questão é, ele vai vir. E muita gente não acredita nisso. Muita gente. Eu cresci com crianças no meu lado na igreja que ele falou assim: ah, isso é coisa do meu pai. Fala que Jesus vai vir, nunca veio. Ó. Estamos aqui na década de 80 e não aconteceu nada. Então, passou 90, passou 2000, 2010, 2020. Quase 40 anos. Ele não veio ainda. Para algumas pessoas ele veio, pessoal e particular. Mas eu ainda estou aguardando ele. E se ele demorar mais 40, serei aguardando. E se eu vier a falecer, ele vai vir para mim pessoalmente. Mas os que ficarem têm que estar aguardando ele, porque ele vai vir, segundo a vontade dele. E eu sempre falo nas aulas, ele não veio por amor, porque ele quer que todos se salvem. Imagina se ele tivesse vindo na década de 70, eu mesmo não seria salvo, não nasci em 70. E se ele tivesse vindo na década de 80? E se ele tivesse vindo muita gente que só se aceitou Jesus depois? Então ele sabe quando ele precisa vir.
Ele vai vir no tempo certo, porque ele tem o controle absoluto de tudo. E não é condicionado a nada. Ninguém consegue condicionar Deus. Eu vejo umas pregações que é tão ridículo que se Deus realmente não fosse tão misericordioso, aquela pessoa seria fulminada. Eu não lembro quem pregou isso, que se fosse os anjos que tivessem feito a pregação do evangelho, todo mundo estaria morto. Porque o anjo é binário, ou segue Cristo ou está morto, né? Tem vários exemplos disso na Bíblia. Então, Deus não está condicionado à vontade humana, não é antropocentrismo, o homem como centro do universo, é cristocentrismo. Cristo é o centro do universo. Entendendo isso já é um grande passo. Por isso que o culto tem que ser cristocêntrico. O despertar é um mistério. Todas as coisas são a sua consumação. A criação e a preservação, o governo Deus controla, a eleição e a reprovação, a morte de Cristo, a salvação, a santificação, o sofrimento dos santos, a existência e o curso da vida e o fim do homem, tudo está no controle de Deus. E até os menores detalhes da vida. Mateus 10, 29. Não se vende dois passarinhos por um centil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do nosso Pai. Não cai um pássaro se Deus não permitir. Não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Tudo está no controle dele. Uma vez que você consegue entender isso, a gente começa a sair da histeria do medo. O inimigo quer colocar o medo nas pessoas. O cristão, ele é fundamentado na palavra, o que é fundamentado na palavra, ele entende que Deus está no controle de tudo. E tudo pertence a ele e tudo é segundo a vontade dele. Uma vez que todas as coisas encontram a sua causa, a última vontade é sempre de Deus. É usual distinguir entre aspectos eficazes e permissivos. Nós orando, e Deus nos incentiva a orar, pedimos a Ele, existe coisas que são permissivas, Ele permite que aconteça conforme a gente pede uma oração. Teve caso lá daquele profeta, daquele rei que ia morrer. Depois ele orou a Deus e Deus postergou a morte dele por mais 15 anos. Ah, mas ele foi um péssimo rei depois. Mas pela sua benevolência, Deus ouviu aquela oração naquele momento de sinceridade. Não é aquilo que Deus consente, mas aquilo que ele deseja. Aspecto permissivo de a vontade de Deus é aquele que tem uma autorização para ocorrer através da intervenção não controlada das criaturas nacionais. Racionais. Então Deus permite que algumas coisas aconteçam segundo a sua vontade, segundo a oração da igreja. Tudo que ligares no céu será ligado na terra. Deus permite algumas coisas segundo a sua vontade, mas tudo ainda está dentro do seu grande plano. A vontade de Deus é revelada ao homem de várias maneiras. Homem, está errado ali. Homem. De várias maneiras. Pela palavra falada. Êxodos 3:14. Êxodos 3:14 e 18. E disse a Moisés: Eu sou o que sou. Aqui é Deus falando diretamente com Moisés. Disse mais: Assim dirá os filhos de Israel: Eu sou o que me enviou. Atos 1:8. E recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha. Vocês vão falar o que viveram, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Olha o Brasil aqui. Por meio de sonhos e visões, Deus fala com as pessoas através de sonhos e visões. Gênesis 41, 1:32 fala sobre o faraó, José no Egito, que Deus preveu 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Atos 16:6, onde Paulo tem a visão do para não passar a Macedônia, porque tinha uma pessoa esperando ele. Atos 16:6. Ele tem uma visão, ele tem um sonho para que ele não anunciasse a palavra na Ásia,
porque ele tinha que se apresentar um homem na Macedônia. O homem parava, passa-se a Macedônia. Deus mostrou na direção que ele deveria seguir no ministério dele. E pelo mundo natural e pelos eventos, Deus está no controle de tudo. Furacões, ventanias, bombas de vento, pandemias, tudo está no controle de Deus. Tudo está segundo a vontade dele. Salmos 89, 6. Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem entre os filhos do poderoso pode ser semelhante ao Senhor? Deus é muito formidável na Assembleia dos Santos e para ser reverenciado a todos que crerem. 9, 10. Tu dominas o ímpeto do mar. Deus controla o mar. Quando as suas ondas se levantam, tu os faz aquietar. Conforme a passagem que Jesus no barco. Tu quebraste a Raabe como se fora ferida de morte. Espalhaste seu inimigo o braço forte. Deus espalha os inimigos. Isaías 46, 10. Que anuncia o fim deste princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, e que digo, meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Aqui está falando de coisas que Isaías estava profetizando coisas futuras que iriam acontecer, como o reinado de Síria 200 anos antes. Então Deus mostrava, através de revelações, de sonhos, de visões, coisas futuras que iam acontecer, e aconteceram. O futuro reino de Deus. Efésios, falamos sobre isso na lição passada, onde vem o reino milenar de Cristo, a volta de Cristo, o reino de Cristo. Efésios 1, 9 e 10. E a própria Bíblia. A Bíblia, em Atos 20 e 17, Paulo utilizava para poder conversar e ensinar, e até os irmãos bereanos, eles buscavam e comparavam juntamente com a palavra de Deus. E em Timóteo 3, 16 e 17, 1 Timóteo 3, 16, 2 Timóteo, desculpa, 3, 16 e 17. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído por toda a obra. Então Deus se revela de diversas formas, como mencionado. Ele se revela através de palavra falada, por sonhos, pelos eventos naturais, pelo futuro reino de Deus e pela Bíblia. Você quer conhecer como Deus fala? Abra sua Bíblia. Ore, peça sabedoria, e Ele vai falar com você. Leia a Bíblia. Não tem como um cristão ficar saudável na fé se ele não lê a Bíblia diariamente. Então, existem coisas que a gente não consegue explicar e muita gente tenta especular em cima, por isso que é importante ler. O despertamento ele é um mistério e só acontece na pessoa por poder de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo a operação dele. Como a cura de um cego que nunca cresceu cego de nascença, que está em João 1, 9, de 1 a 21. Somente, você não tem como explicar como um cego é curado. Simplesmente ele foi curado. Existem pessoas que são cegas na fé. E os olhos delas só são abertos mediante a vontade de Deus. Quando elas buscam entender ou buscam se aproximar de Deus, aí Deus abre a mente delas, abre os olhos delas, ela começa a enxergar. Muita gente está dentro da igreja, mas ainda é cego. Porque não lê a palavra de Deus, porque não busca a Deus, porque não ora a Deus, porque não faz a sua vontade, porque não cumpre as determinações de Deus. Aqui eu não estou falando de cumprir determinados dogmas que algumas igrejas ou instituições colocam feitas por homens. Estou falando cumprir as doutrinas. O que é doutrina? Doutrina é aquilo que está escrito na Bíblia que te leva para o céu.
que muda o seu caráter, que muda a sua vida, que muda o seu jeito, que o velho homem morre e o novo homem nasça. Causa transformação. Então, o despertamento espiritual emana de Deus. Por isso, ele usa os instrumentos que achar necessário para cooperarem à sua soberana vontade. Tópico 2. A finalidade do despertamento. Deus, quando quer realizar seus propósitos, pode incutir a vontade no espírito do homem. Ele levanta pessoas, ele derruba pessoas segundo a sua vontade. Embora fosse o rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus, a fim de que ele cumprisse os desígnios relativos ao povo de Israel, a libertação do povo. Ciro proclamou um edito autorizando os judeus a retornarem a Jerusalém e edificarem a casa do Senhor. E ele falou isso conforme o profeta Isaías falou em 44, 28, há 180 anos antes. Isaías 44, 28. É importante que você leia isso. 28. Porque foi bem específico. 480 anos, Isaías fala o seguinte: que digo de Ciro, o nome da pessoa, ele colocou o nome da pessoa, é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: tu serás edificada, seu templo será fundado. Então, Isaías, 180 anos antes, fez uma profecia e acertou em cima até o nome da pessoa. Por quê? Era uma profecia divina, segundo a vontade de Deus, que teria a libertação do povo de Israel. E depois, em 45, demonstra isso. Antes do exílio, Israel estava espiritualmente podre, enfermos dos pés à cabeça. Isaías fala isso. Isaías 1, 2, 5. Isaías 1, 2, 5. Visão de Isaías, filhos de Amós, que teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias. Ouvi dos céus e dai ouvido tu, ó terra, porque o Senhor tem falado: criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece. Aqui, 6. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Então, todo o povo de Israel estava idólatra, estava pecaminoso, e Deus, durante o cativeiro, o povo aprendeu a lição. Eles entenderam de uma forma bem difícil, atravessando 1.200 quilômetros da onde morava, o que era a vontade de Deus, que era não adorar outros deuses. E onde eles aprenderam isso? No meio da Babilônia, onde tinha diversos deuses. Então, o povo de Israel, de uma forma difícil, teve que aprender através dessa lição que Deus é o único que deve ser adorado, somente Ele. E o povo aprendeu essa lição conforme a vontade de Deus, não servir a deuses das nações, nem adorar os ídolos. Antigamente, o povo adorava a Deus no tabernáculo, na época de Êxodo 40, uma tenda móvel, e foi usada essa tenda até 959 a.C. Depois, Salomão construiu o primeiro templo em 559, e ele foi destruído, o primeiro templo, pelos babilônicos. Quando o Babilônia invadiu em 506, eles destruíram o templo. O segundo templo, depois de 70 anos, quando o rei Ciro permitiu que voltasse, deu a Zorobabel, o governador da cidade, o dinheiro e todas as utensílios de ouro para que fosse reconstruído novamente o templo. Ele foi restaurado, foi construído em 516. Esdra fala bastante sobre isso, Neemias também fala. Ele foi restaurado o segundo templo. Aí, com o passar do tempo, no ano 18 antes de Cristo, o rei Herodes, ele restaurou o templo. Ele deu uma atualizada no templo, aumentou um pouco ele, aumentou os muros, e ele foi restaurado no ano 18 antes de Cristo. Só que logo na sequência, o Império Romano, na década de 70, na revolta dos Macabeus, ele destruiu o segundo templo. Ele foi destruído. Não ficou pedra sobre pedra, que é o que está hoje, né? Aí, a Bíblia fala em Apocalipse que o anticristo, depois que a igreja for arrebatada, depois que tiver os 3 anos e meio de paz, nesses 3 anos e meio em paz, ele vai fazer o terceiro templo.
E até a Bíblia nos ensina que ele vai ser feito em 3 dias. E hoje, parece um absurdo isso nos anos de mil e alguma coisa. Mas fazer um prédio hoje em 3 dias, com a nossa tecnologia atual, não é tão absurdo mais, né? A China fez um prédio em 48 horas. Pode colocar no YouTube o que você acha. Um prédio. Então, o terceiro templo vai ser construído pelo anticristo, onde ele vai profanar. Mas enquanto o terceiro templo não existe, esquece aquele que está no Brasil, que lá é outra coisa. É uma cópia. Os judeus, eles vão nas sinagogas, local onde os judeus se reúnem para orar. A sinagoga ela surgiu exatamente no período do exílio babilônico, quando os judeus não tinham mais tempo, estavam longe, estavam em cativeiro, eles criaram a sinagoga para que eles deixassem, para que eles pudessem adorar. Isso foi criado e pudesse fazer o sacrifício em 586 a.C. Até hoje eles utilizam sinagogas, até hoje, porque não foi construído o terceiro templo, né? Então, Israel ele foi restaurado o seu culto devido ao cativeiro, uma lição que eles aprenderam. E para Israel, o sofrimento do cativeiro resultou no despertamento espiritual, e este na sua restauração. Então, a finalidade principal do despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus. Quando nós passamos por dificuldades na nossa vida individual, como nossa vida coletiva, por exemplo, com a pandemia, por que que isso está acontecendo? Por que que está uma pandemia acontecendo? Segundo a permissão de Deus e sob o controle de Deus, Ele permite que essas coisas aconteçam para que a gente desperte espiritualmente, para que as pessoas se voltem a Deus. Pessoas que estavam tão acostumadas com religiosidade, só ia para a igreja, só queria saber qual era a cor da próxima roupa da festividade, quem é o pastor convidado que vai vir, quem é, olha, vai ter festividade, agenda lotada de festividade, né? Você não tinha espaço nem para fazer evangelismo, você tinha isso de segunda a segunda só festividade, campanhas absurdas sem pé sem cabeça, de 70, 40, 20, uma semana. Religiosidade. E a obra em si, e de pregar o evangelho, está ficando de lado. Deus tirou tudo isso. Nós não conseguimos ir no culto, vamos, mas vamos com poucas pessoas. Existem pessoas que eu conheço que estão com abstinência porque querem ir na igreja e não conseguem, porque está no grupo de risco. Mas para pensar, por que que tudo isso aconteceu? Por que que essa pandemia aconteceu? Tudo na permissão de Deus. Para que algumas pessoas acordem que Ele está no controle de tudo. Que como apareceu uma pandemia e parou o mundo, também a volta de Cristo vai acontecer e vai parar o mundo. E que se a pessoa não despertar e não voltar a seguir a Cristo segundo a sua vontade, segundo o que está escrito, parar com movimentos que não têm pé nem cabeça, que não tem base nenhuma bíblica, através de cultos antropocêntricos que só querem fazer a massagem do meu ego, em vez de palavra que cura e liberta, conhecereis a verdade liberta. Quando você lê a Bíblia, você conhece a verdade. E ela confronta o seu estado de espírito, ela confronta você, ela fala, está errado, isso é pecado, isso não está certo, isso não herdará o reino dos céus. Aquele que faz isso será abençoado, aquele que não faz isso não será abençoado. A Bíblia é muito clara nisso. Diversas aulas falamos sobre isso. Por que que essas coisas acontecem? Para que haja um despertamento. Nesse momento que você está em casa, você está maratonando no Netflix ou você está orando, fazendo culto doméstico com a sua família? Ou você está lendo a Bíblia? Você tem tempo agora. Cadê a desculpa que não tem tempo para ler a Bíblia? Nós temos. Estamos em casa, em quarentena. Não tem tempo para ler a Bíblia mais? Ou você prefere maratonar no Netflix? Não que o Netflix seja errado, eu assisto também. A questão é, você está fundamentado na palavra de Deus? Houve o despertamento espiritual? O verdadeiro despertamento é a palavra. Cada despertamento tem por objetivo principal a salvação e restauração do homem. Através do despertamento, Deus quer usar o homem como seu instrumento. Através da palavra, Ele te ensina para que que você veio, para que que você serve, para que que você vai ser usado. Todavia, só são usados aqueles que cooperam com Deus, né? A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. E segue a orientação divina por livre-arbítrio. Deus chama, mas é um livre-arbítrio. Você pode decidir não ir.
O homem é livre para obedecer ou não à orientação divina. Nem todos conseguem experimentar o despertamento. Nem todos têm o mesmo progresso espiritual. Lembra, falamos disso na última aula. O livro de Efésios é um crescimento. Tem gente que, de acordo com cada nível, está num capítulo, porque não entendeu nem o básico. Tem que voltar lá na cruz e aceitar novamente. Porque não abre igualmente o seu coração a Deus, a fim de obedecer à risca o que está escrito na orientação divina. Não é segundo a minha vontade, é o que a Bíblia diz, segundo a vontade de Deus. Provérbios 26, 23, 26. Provérbios 23, 26. Dai-me, filho meu, teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Dá o coração a Deus. Permita que você seja confrontado. Permita aceitar que você está errado, que eu estou errado, que nós estamos errados. Mas eu sou 500 anos. Irmãos, cristianismo não é programa de milhagem. Não é o tempo de crente que você ganha milhas para ganhar no céu. Não é isso. Como ladrão da cruz, ele falou assim: lembra-te de mim. E ele falou: hoje comigo estará no meu reino. Não teve tempo de crente. Não teve tempo. Foi aquele momento dele, de pura sinceridade. Ele aceitou a Cristo. Então, durante o cativeiro, o povo israelita havia assimilado muitos costumes babilônicos, porém havia aprendido a lição concernente à vontade de Deus: não servir aos outros deuses das nações pagãs, não adorar ídolos. Antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo, como a gente falou em Isaías, mas agora tinha sido curado da idolatria para sempre. Não se vê daí para frente, depois dos 70 anos, a palavra idolatria. Israel, ele, através do sofrimento, ele resultou no despertamento, e este na sua restauração espiritual. Tanto que no Novo Testamento você não vê muita questão de pôr culto aos outros deuses. Jesus ele bate mais na parte espiritual da pessoa, na moda de ser. Coisa que acontecia muito no Antigo Testamento era a parte de idolatria. Israel aprendeu a duras penas. A restauração espiritual de Israel tem duas partes. Primeiro, o Espírito Santo é sempre intolerante ao pecado. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Israel aprendeu isso. O Espírito Santo convenceu Saulo de que havia pecado contra Jesus. É o Espírito Santo que convenceu a mulher samaritana do pecado. É o Espírito Santo que fez Zaqueu confessar a sua falta. É o Espírito Santo que torna manifestas as coisas más. O profeta de lábios impuros sentiu que perecia na presença da santidade de Deus. Quem faz ele sentir isso? É o Espírito Santo. Quem faz você perceber que às vezes você está errado? É o Espírito Santo. Por isso você quer entender. Seja salvo, aceite a Cristo, deixe Ele morar, deixe Ele selar, segue a vontade de Deus, o Espírito Santo vai te mostrar tudo o que está errado. O Espírito Santo faz com que o cristão ande na luz. É o Espírito Santo que aponta para Jesus, ele que te direciona e faz você fugir das heresias. É o Espírito Santo que ajuda você a pregar o Evangelho, você pregar para sua família. Mas eu não sou pregador. Sim, todos nós somos. E de pregar o Evangelho. Todo aquele que entende Cristo, todo aquele que tem o selo do Espírito Santo, ele é usado pelo Espírito Santo no momento propício para falar a sua palavra. Existe uma pessoa precisando da sua palavra. A palavra é usada por Deus através do Espírito Santo. E Deus vai colocar você em algum lugar, em determinada situação, para falar a vontade dele, para aquela pessoa. A palavra de Deus não muda e as nossas necessidades espirituais também não. Então, o cativeiro mostrou um despertamento, que precisamos voltar a Deus e seguir a sua palavra. E seguindo a Deus e usando a sua palavra, estamos mais próximos e o Espírito Santo atua em cima da gente, nos transformando de dentro para fora com lavar regenerador, para que seja feita a vontade dele, não a minha, a dele. Então, a finalidade do despertamento envolvia a restauração nacional e espiritual de Israel. A primeira restaurou a pátria. Eles voltaram de cativeiro e restauraram sua pátria. A segunda restaurou a espiritual. Eles largaram a idolatria e se voltaram a Deus. Eles largaram os deuses pagãos e voltaram a Deus. Então,
A fidelidade de Deus e suas promessas. Deus cumpre suas promessas. Deus falou que eles iam ficar 70 anos em cativeiro e eles ficaram. E depois eles voltaram. E Deus também falou que Babilônia seriam derrotadas, que havia um exército do Medo-Persa que seria derrubada aquela nação pagã. E nós mostramos no domingo passado, nas slides passadas, o que sobrou de Babilônia hoje, que é o Iraque. Olha como está o Iraque, né? Aquele reino foi um dos maiores do mundo. Olha como está hoje. Só um monte de pó. Então Deus cumpre a sua palavra. E em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas ao seu povo. O Espírito Santo, ele revela as riquezas escondidas em Cristo. Você quer ter uma vida boa? Você quer ter uma vida próspera? Você quer ter uma vida saudável? Você quer ter uma vida em paz? Paz. A palavra é tão pequenininha, mas tem uma profundidade tão grande. Você quer viver em paz? Você tem que ser batizada pelo Espírito Santo para que ele faça morada dentro de você. O Espírito Santo é uma bênção que faz parte do rodimento de doutrinas. Ele é o consolador mandado por Cristo para nos ajudar a passarmos a dificuldade. Não tem como você passar uma pandemia dessa sem medo se você não estiver com Jesus Cristo e com o Espírito Santo dentro de si. Não tem como passar por tempestade se Cristo não estiver no barco, o Espírito Santo dentro de você apontando para Ele, para Cristo. É o Espírito Santo que nos mostra a direção na escuridão. É o Espírito Santo que nos ajuda a sair do pecado. É o Espírito Santo que nos mostra a vontade de Deus na nossa vida. Então, Hebreus 6, 1, 3. Hebreus 6, 1, 3. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prosseguimos até a perfeição. Nós não somos perfeitos, mas vamos buscar a perfeição o máximo possível. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Não perca tempo com coisa que não tem sentido, heresia. E de fé em Deus. Temos que ter fé em Deus. E da doutrina do batismo, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isso faremos se Deus permitir. Foca em doutrinas de arrependimento. Que o velho homem morra e o novo seja vivificado em Cristo. Sobre o batismo, que já falamos sobre isso, sobre a imposição de mãos, orando para a pessoa próxima. Então, tudo isso eles foram fazendo, segundo o ministério dos apóstolos, segundo a vontade de Deus. E eles seguiram a vontade de Deus. Atos 2:38. Atos 2:38. E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Todo aquele que aceita Jesus Cristo como seu único Salvador, ele é selado pelo Espírito Santo. Ele é batizado. Ele já é batizado com o Espírito Santo. Mas aí você pode receber uma coisa adicional, chamada dons espirituais. Também faças parte das bênçãos para aqueles que aceitaram Cristo e são selados pelo Espírito Santo e desejam, por meio do despertamento, crescer na obra de Deus. Existe existe vários dons. E eu vou mostrar que existe vários. Aqui tem 9, que está em 1 Coríntios 12, 7, do versículo 7 ao 11, que é dividido em três classes: dons espirituais do Espírito Santo, palavra de sabedoria, palavra de ciência, discernimento de espíritos. Muito importante isso. Fazem parte de uma classe de elocução. Poder, que é o dom de fé, dom da cura, operação de milagres. Eu já vi. Eu já vi. Vi com meus olhos. Milagres. A minha filha é um milagre. Toda vez que eu olho para ela, eu vejo o meu milagre andando para lá e para cá, porque o médico desenganou ela. Ela estava na minha mão, no meu colo, toda semi-morta, respiração falhando e o espírito dela indo. E eu clamei a Deus. E ele ouviu a minha oração. E ela está hoje aqui, aprontando, com vontade de eu dar chinelada nela, porque ela está aprontando demais até. Mas ela é meu milagre. Eu vejo o meu milagre.
além dos outros que eu já vi. Esse é o meu particular. Profecia, virá variedades de línguas, interpretação de línguas. Então, batismo com o Espírito Santo não é somente línguas. Tem gente que erra muito, mas muito nisso. Não é somente línguas. Existem diversos dons espirituais. Para ser mais exato, existem vários. Em Romanos 12:6 tem uma lista ali com 2, 4, 6, 7. Profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, presidir e misericórdia. Em 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, tem mais 9, que eu falei agora. Em 1 Coríntios 12, de 28 a 30, tem mais 10. 2, 4, 6, 8, mais 8. E em Efésios 4, 7 a 12, tem mais 4. Então tem diversos dons que o Espírito Santo distribui conforme a sua vontade, conforme a sua determinação e por uma obra específica. Os dons espirituais são usados para um dom da obra de Cristo. Não é para você, não é para você aparecer, não é para você ficar dando piruletas e voando não. Os dons são usados para uma finalidade específica, a uma obra de Deus. Existe diferença entre fruto do Espírito e dons espirituais. Gálatas 5:22 fala sobre os frutos do Espírito, os dons, eu falei no slide anterior. Os frutos é criado e produzido. Você vai criando e produzindo os frutos do Espírito com a sua transformação de vida com a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te lavando e você vai estar chegando mais perto de Deus e os frutos vão crescendo. O dom espiritual não, Deus dá. Ponto. Você recebe, segundo a vontade dele, no tempo dele, como ele quiser. Você pode orar pedindo, mas ele que dá. Você pode passar a vida inteira e não ter. Mas não significa que você perdeu a salvação. Mas com compensação tem gente que pode orar um segundo e ter. É um mistério. Não dá para explicar. Não existe uma fórmula. Ah, vamos fazer campanha. Não. Se Deus não quiser dar, você pode fazer a campanha que você quiser, ele não vai dar. Como também se você tiver, como pessoas que eu conheço, que estavam andando no ônibus e Deus deu. Eu conheço um primo meu que estava andando no ônibus e Deus batizou ele com o Espírito Santo lá dentro. Começou a falar em língua dentro do ônibus e ficou tão. Ele não sabia nem o que fazer. Ele desceu do ônibus, foi para um cantinho e começou a falar em línguas. Dentro do ônibus. Então, dons, Deus dá, conforme Ele quer. Os frutos do Espírito começam com um novo nascimento. Você tem que aceitar Cristo, ser uma nova criatura para começar a produzir frutos do Espírito. Os dons espirituais vêm após o batismo com o Espírito Santo. Uma vez que você recebe o Espírito Santo, ele te dá os dons com o Espírito Santo. Procede do nosso interior. O fruto do Espírito vem do interior, de dentro para fora. O dom espiritual vem de fora para dentro. O Espírito Santo dá para você. Os frutos do Espírito requerem um tempo para crescer. Paciência não é tão simples. Você vai aprendendo paciência. Vai crescendo, você vai amadurecendo paciência. É um exemplo. Eu mesmo tenho dificuldade com esse fruto, mas estou em busca dele. O dom espiritual não precisa de crescimento, ele já vem pronto. E eu vou dar um exemplo meu. Eu recebi o dom de ensino, enquanto que eu estou ensinando. Isso virou de um dia para o outro. Um dia me falou, você vai receber, vou morar que você vai ser o próximo professor da escola dominical. Eu falei, mas eu não sei nem falar. Vou morar. Pum, tum, recebi. Como que eu explico isso? Não tenho a mínima ideia e não sei te explicar. Só sei que eu recebi. As coisas são simples para mim em alguns aspectos. Essa é a experiência minha. E um dia ele pode tirar. Seja feita a vontade de Deus. Eu estou aqui para obedecer. Por que que eu recebi? Para ensinar a palavra de Deus. E eu estou fazendo isso. O fruto do Espírito está relacionado ao nosso caráter. O dom espiritual está relacionado ao serviço para Deus. Todos os dons espirituais têm um propósito. Têm um propósito. Por isso que existem alguns movimentos que eu vejo nas heréticos na igreja, em várias igrejas, que não tem sentido. Para que que serve o ungido do leão? Para que que serve o dente de ouro? Para que que serve a unção do cavalinho? Meu Deus do céu, não tem sentido, não tem praticidade para aquilo. Agora, discernir espírito tem, profecia tem, cura tem. Existe grande diferença entre dons espirituais e heresias. O dom espiritual ele tem um propósito, ele tem uma função, ele tem uma finalidade para a obra e crescimento de Deus.
O fruto do Espírito vai continuar para sempre. Tudo que nós crescermos, mesmo lá no céu, a gente vai continuar com o fruto do Espírito. Os dons espiritual, não. Um dia ele termina. Uma vez que a obra for concluída aqui na terra, você não precisa mais dos frutos dos dons espirituais. O fruto do Espírito você não divide. Eu não consigo dividir paciência com ninguém. A paciência é minha. A longanimidade é minha. O amor é meu, pessoal. É eu e Deus. O fruto do Espírito é meu, é pessoal. Os dons espirituais, ele pode ser repartido. Você pode orar para uma pessoa e ela ser batizada. Você pode orar para uma pessoa, como oraram por mim, meus, meus pastores, o pastor Laerte, o Paulinho e o pastor de Jailton, se não me engano, estava no dia também. Oraram, colocaram a mão em cima de mim e falaram, você vai ser professor do dominical, amém, vamos orar, você é o próximo professor. E do nada eu recebi. Do nada, assim, recebi do Espírito, o dom espiritual de ensino. Um dos dons. Eu não falo em línguas, por exemplo, mas eu tenho o dom de ensino. Então, os dons espirituais são repartidos. E você pode orar com uma pessoa e ela receber o dom. Mas ela vai receber o dom segundo a vontade de Deus, no momento de Deus, na hora que ele quiser. Por um propósito específico. No despertamento que opera no tempo dos apóstolos, eles faziam questão de que todos os convertidos recebessem a maravilhosa unção do alto. Os apóstolos, toda vez que eles oravam, eles pediam para que Deus os batizasse os novos convertidos. Atos 8, 14 e 17. Atos 8, 14 e 17. Os apóstolos, pois, estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, e enviaram para lá Pedro e João. E os quais, tendo descido, oraram por eles para que o recebessem o Espírito Santo. Os apóstolos oravam para que eles recebessem. Porque nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome de Jesus. Eles tinham sido batizados, mas não tinham recebido dons espirituais. Dons de línguas, falar em línguas. Então, o dom de línguas é uma evidência, mas existem outros dons. Atos 19, 1, 6. Atos 19, 1, 6. E Paulo estava em Coríntios e ele pergunta: você já recebeu o Espírito Santo quando credes? Eles disseram: nós nem ainda ouvimos falar que haja um Espírito Santo. E perguntou: então em quem sois batizados? Eles: no batismo de João, nas águas. Então Paulo: certamente João batizou com o batismo de arrependimento. Diz o povo que creste no que pós ele havia de ver, isto é Jesus Cristo. E 6. Impondo-lhes a mão, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Aqui eles receberam dois dons: profetização, profecia e línguas, né? Dom de línguas. Falando em dom de línguas, tem muita gente que acha que fala em dom de línguas. O dom de línguas tem tempo, tem propósito, e segundo 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios 14, é feito com ordem e decência. Deus não é desordeiro. Deus não é bagunceiro. Tudo que faz tem um propósito. A língua estranha é um dom que Deus dá para falar em línguas que você não aprendeu. O Espírito guia totalmente essa oração. Essa língua pode ser de duas formas, biblicamente falando: conhecida ou desconhecida. A conhecida aconteceu em Pentecoste. Quando eles começaram a falar, as pessoas falavam assim, que estavam de fora ouvindo: mas como que ele está falando na minha língua idioma materno? É como se eu estivesse lá e falasse: mas como que ele está falando em português? Eu estou na Arábia, eu estou no Israel. Como que eles estão falando minha língua materna aqui de português ainda sulista de São Paulo? Com sotaque. Então, eles foram no tempo de Pentecoste, utilizaram, eles receberam um dom de línguas idiomático, vamos dizer assim. Eles falaram em outros idiomas. No entanto, que as pessoas estavam em volta receberam isso. Atos 2:4. Atos 2:4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E aqui, ó, 8. Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas. Olha quantas línguas foram faladas. Judéia, Capadócia, Porto da Ásia. Então, esse é o primeiro. Deus é a mesma coisa que Deus batizar uma pessoa e ela começar a falar em mandarim. Porque ela quer levar o evangelho a uma pessoa que fala chinês ou japonês.
ou o hindu, é um outro idioma. E também existe o dom de línguas desconhecido, uma língua que ninguém conhece. Esse caso é um pouco mais específico e particular. Não são, não são sons sem sentido, são palavras que ninguém entende exceto Deus. 1 Coríntios 14, 2. Então, tem a segunda forma, que é uso pessoal. Porque o que falar em língua desconhecida não fala aos homens, mas sim a Deus. Porque ninguém o entende, o mistério que fala. Então, quando a pessoa fala em línguas desconhecidas, ela serve principalmente para edificação pessoal de quem está orando. Com exceção, que se for uma mensagem, Deus levanta um intérprete para falar. Então, falar em línguas é muito particular da pessoa para a edificação dela. Quando é uma mensagem, Deus levanta uma segunda pessoa, e eu já vi isso diversas vezes, que traduz aquilo que está sendo falado. Ou a mesma própria pessoa fala e traduz, que eu também já vi. Também já vivenciei e vi isso. E realmente é fantástico. Mas, quando não é, como Paulo ensina, não havendo intérprete, você fica lá no seu cantinho, falando em línguas, quietinho, no seu cantinho. Você não é o show da igreja. Você não é o centro do culto. Você está falando em línguas para sua edificação própria. No entanto, que eu aprendi com o pastor Hernandes, um chileno, acho que é Hernandes, que quando ele falava em língua, eles tiravam o microfone da boca. Aí o Mundial falou, por que o senhor faz isso? Foi porque a língua é edificação minha. Se for uma mensagem para a igreja, tem que ter intérprete. Então eles tiravam o microfone da boca, falavam em línguas, paravam, voltavam. E foi um ensinamento que ele deu para a gente. Porque é baseado em cima de 1 Coríntios 14, 12. Quer conhecer como serve e como funciona? Olha que interessante. Lê a Bíblia. Quer saber como é certo falar em língua? Sim, é um dom, é real, mas existe ordem e decência. Leia 1 Coríntios capítulo 12 e 1 Coríntios capítulo 14. Lá está escrito detalhadamente o que você deve fazer com o dom de línguas. Como usar e como ficar quietinho. Tudo determinado, escrito. Não é o foco da lição de hoje, se bem que eu passei uma boa parte falando sobre isso, mas o capítulo 12 e o capítulo 14 recomendo a leitura. Pega um tempo e lê. Você vai entender exatamente o que está escrito lá. Então, quem fala em língua estranha normalmente não entende o que fala, se não tiver ninguém para interpretar. Por isso, Paulo diz que é bom pedir a Deus o dom de interpretação, para que a sua mente não seja edificada, mas somente o espírito. Desculpa. Para que a sua mente seja edificada e não somente o espírito. Tem gente que só fala em língua, mas a mente ele não entende nada. Então a mente dele não está crescendo, porque ele está só falando, mas ele não está compreendendo. Paulo ele fala assim: olha, você tem que também ter o dom de interpretação para que você fale e você entenda, para que você cresça junto, em espírito e em mente. Você cresça e evolua. Não é só um, é os dois. E, melhor ainda, é o dom de interpretação, ou o dom de discernimento, para você saber quem é que está falando com você. Dom de discernimento é muito importante. Vários dons são importantes. Então, orar no Espírito é bom, mas orar também com entendimento é melhor. 1 Coríntios capítulo 12 e capítulo 14. Recomendo a leitura. Pegue, leia o capítulo inteiro e entenda o que está escrito lá. Paulo deixa bem claro o dom de línguas lá. Então, pelo despertamento, Deus cria um ambiente de fé, de expectativa e de oração. No Antigo Testamento, o fogo no altar incenso não podia se apagar. Então, o que significava oração constante. No Novo Testamento, o, o fogo constante é o Espírito Santo, que não pode se apagar dos nossos corações. É o batismo com o Espírito Santo. Então Deus cumpriu novamente uma promessa que foi dada que daria um consolador para a gente, ao seu povo, que além de vivificar o corpo, também renovou as suas promessas através do Espírito Santo e renovou a nossa fé com o Consolador, que ele nos ajuda todos os dias. Então Deus cumpriu, tirando o povo do cativeiro, restabeleceu como nação, restabeleceu o seu culto, falou que o Messias vinha, o Messias veio, falou que o Consolador veio, está conosco até hoje. Então ele renova todos os dias as suas promessas e nos dá fé. Ele também falou que vai voltar, e ele vai voltar. Para finalizar, Deus cumpre a sua promessa. O culto foi restabelecido em Israel. Não foram mais introduzidos nenhuma outra forma de culto ou mistura com a doutrina babilônica. E o cristão,
Ele é inclinado a guardar os estatutos de Deus até o fim. Você quer ser desperto? É o resumo da lição de hoje. Siga Cristo até o fim. Siga o que está escrito na palavra. Ah, mas eu só consigo seguir o que está escrito na palavra se eu ler e pôr em prática. Salmo 119, 12 para encerrar. Salmos 119, 112. Lá embaixo. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre até o fim. Faça um propósito com Deus. Incline o seu coração para seguir os propósitos de Deus segundo a vontade dele. Não segundo a tua vontade, não segundo a minha vontade, segundo a vontade de ninguém. Segundo a vontade de Deus. Leia a Bíblia e põe em prática. Então, o resultado do despertamento é a obediência aos homens à palavra de Deus. Depois que houve um despertamento no retorno do exílio babilônico, não houve introdução de novos cursos, nem mistura, não houve heresias. Quando a pessoa é despertada, ela entende a palavra e põe em prática, não há mistura, não há heresias. Então, o que é realmente um despertamento espiritual para concluir? Antes de mais nada, é um retorno à vontade de Deus. O despertamento é você voltando à vontade de Deus. Você fez de um jeito, não deu certo. Você não está desperto, você está meio fraco, você está meio distante, está meio descaído, está meio. Sabe, tudo está acontecendo. Então, para, volta lá na cruz, aceita Jesus novamente, leia a sua palavra, põe em prática na sua vida cada coisa que está escrito lá. Leia, entenda e põe em prática. Toda vez que o cristão volta aos princípios da Bíblia, você é despertado espiritualmente. Então, quer ser despertado espiritualmente? Põe em prática a palavra de Deus. Para a próxima lição, o despertamento renova o altar. Então, agradeço os irmãos que até agora nos assistiram. Domingo que vem vai ter ou online ou presencial, o despertamento renova o altar. Orem comigo para encerrar. Senhor, eu te agradeço por mais uma aula, te agradeço por tudo que tem feito conosco, te agradecemos por mais essa oportunidade. Nos dê uma boa semana, nos ajude, Senhor, a despertamento espiritual em busca da sua palavra e a prática diária dela. Te agradecemos por tudo, se conosco, Pai. Tu és santo e maravilhoso, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Meus queridos, obrigado por ter acompanhado até agora. Boa semana, fiquem na paz de Jesus Cristo. Amém.